Olá, pousadeiro, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Natália, do Viver de Pousada, e aqui eu divulgo dicas de como você pode ter uma pousada de sucesso ao mesmo tempo que você tem qualidade de vida. Bom, falando em pousada de sucesso, né? O sucesso é uma coisa relativa, né? Cada um, né, identifica o sucesso como sendo uma coisa para você. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Uma pousada de sucesso, com certeza, ela deve ser uma pousada lucrativa. Porque se ela não é lucrativa, você não tem como mantê-la e ela vai acabar, né, caindo o serviço, caindo o atendimento, caindo a estrutura, porque você não tem dinheiro para mantê-la, né? Então, eu acho que o objetivo número 1, né, de você ser um pousadeiro tem que ser sempre ter uma pousada lucrativa, porque se ela não for, você não consegue manter esse seu sonho de pé, né? Então, o tema principal desse vídeo, né, que vão virar vários vídeos pequenos no Instagram nessa semana. Se vocês quiserem acompanhar a gente lá, é o Viver de Pousada também no Facebook, como Viver de Pousada. Então, essa semana eu vou focar bastante na questão de como tornar a sua pousada lucrativa, né? E eu vou começar, né, com uma crença limitante que eu acredito que é um problema, assim, né, para todo pousadeiro começar, né, a sua pousada ou então continuar, né, o seu trabalho mantendo essa crença limitante na sua vida, que é uma crença que diz que pousada pequena não dá lucro, né? Como eu já comentei outras vezes, né, nos meus posts, quando você procura, né, por pousada, montar uma pousada, como ter uma pousada na internet, você sempre encontra materiais falando sobre, né, que uma pousada é um investimento milionário, que demora vários anos para retornar esse investimento para você, que uma pousada para dar lucro ela tem que ter 8, 10 ou 12 quartos no mínimo. Eu escutei até já 20 quartos no mínimo. E assim, né, a minha opinião sobre esse tipo de publicação é que é um desserviço, né, para o pequeno empreendedor. Eu concordo que quando a gente está falando, né, de grandes investimentos, grandes investidores, com certeza vale muito mais a pena você fazer uma super pousada gigante, cheia de quartos, onde você consiga dividir esses custos, né, de funcionários, onde o dono praticamente não é presente, ele é somente um investidor, né, alguém que investiu o dinheiro dele ali dentro. Então, isso está muito fora da realidade das pequenas pousadas que existem no Brasil. Se você for, né, em qualquer lugar turístico, você vai notar que sim, sempre existem os hotéis grandes, né, aqueles hotéis que são os principais, né, hotéis da localidade. E eles são muito importantes, né, com certeza para o turismo, né, não dá para tirar a importância deles, mas o que eu sempre vejo também são grandes quantidades de pequenas pousadas, né, e essas pequenas pousadas, elas muitas vezes são geridas de maneira um pouco amadora, e isso faz com que os negócios não deem certo, não porque a pousada é pequena, mas porque elas não são geridas da maneira como deve ser gerida, como deve ser gerido um negócio como qualquer outro, né. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com esse vídeo é pedir para você tirar essa crença limitante da sua vida, para você parar de pensar nisso como se uma pousada pequena ela não dá lucro, que você só vai ter lucro quando a sua pousada crescer, tiver vários quartos. É mentira isso, tá? Do mesmo jeito que é mentira que se você tiver uma pousada com 20 quartos, ela sempre vai te dar lucro. Se a gestão for errada, você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo, independentemente de quantos quartos você tem ou não. Uma coisa que você, né, tem que prestar muita atenção por ter uma pousada menor, né, de menor porte, é que a questão dos custos é muito delicada. Então, são 3 pilares que eu julgo, né, serem de primordiais para toda pequena pousada ter, né, uma gestão, né, de sucesso. O primeiro pilar, né, é com relação aos custos, né? Ou seja, um controle de custos muito bem arquitetado, porque numa pousada pequena um custo não previsto, um sobrecusto, né, ou um desperdício, ele pesa muito mais do que numa pousada grande, então isso impacta diretamente, né, o resultado, né, da pousada. A outra coisa que a pousada pequena tem que tomar muito cuidado, né, o segundo pilar seria, né, com as receitas, né, ou seja,
Como que entram essas receitas na sua pousada, né? Na sua grande maioria são por meio de venda de hospedagens, né? Se você não tiver nenhum outro serviço adicional sendo vendido, mas a grande maioria da receita das pousadas vem das hospedagens, e as hospedagens elas são cobradas, né, geralmente no formato de diárias ou pacotes. Então o valor que é cobrado dessas diárias também é muito importante, porque não adianta nada você, né, ter um super serviço, controlar os seus custos, mas cobrar errado, né? Se você não sabe quanto você cobra, realmente você não tem como lucrar com a sua pousada. E o terceiro pilar, né, que é o que a gente vai falar muito hoje, é a gestão. Tá? Então não adianta nada você simplesmente controlar entradas e saídas e não saber como gerenciar esses recursos, ou seja, você ter reservas de emergência para te atender, né, em situações que você não estava prevendo, né, por exemplo, numa quebra de um equipamento ou numa compra necessária, né, da qual você não tinha previsto. Então não adianta nada você só focar no que entra e no que sai e não focar na gestão de tudo isso, né? Porque imprevistos acontecem, né? E você tem que estar bem preparado, bem planejado para que isso não impacte na sua pousada, tá bom? Então, né, outro problema, assim, que eu acho que é bem importante a gente comentar aqui também, é com relação às pousadas pequenas, né? Isso é muito mais comum do que nas pousadas grandes, o dono, muitas vezes, ele mora na própria pousada. Então pode ser que ele tenha uma casa independente, mas dentro do mesmo terreno, ou até que ele more dentro de um quarto. Isso é uma situação muito comum, né? Principalmente quando a pessoa arrenda uma pousada e acaba resolvendo usar um dos quartos, né, para sua moradia, para estar mais perto da pousada, da operação, para ver como é que está funcionando e até para economizar, né, na questão de aluguel de um outro local. Então, um grande problema, né, que acaba atrapalhando as finanças da vida do pousadeiro, né, que vive na pousada, é que ele não consegue separar o que é pousada e o que é casa, né? E isso é uma coisa que é muito importante de ser definida desde o começo da operação da pousada, porque se você não define como dividir, vai misturar. Vai fazer uma confusão na sua cabeça e você não vai saber se você está pagando, né, pela pousada, as coisas pela pousada, ou se você vai estar pagando as coisas pelo... Nossa, tá um vento aqui, tá batendo todas as portas, né? Não sei se vocês estão escutando. Então, vocês devem, né, desde o começo, tentar ao máximo dividir esses custos, né? Eu sei que é um desafio, eu sei que é uma coisa, muitas vezes no dia a dia a gente não entende como fazer, mas a partir do momento que você começa, né, a fazer uma separação do que é da pousada, do que é seu, ou então você define um percentual dentro da pousada que você vai acabar usando, né, para a questão da operação, como se fosse um gerente, né, sendo pago para morar ali dentro da pousada, tá? Mas é muito importante que isso esteja bem definido como você vai fazer, tá? Então, né, lição número 1, a pousada não é sua casa, tá? Por mais que você esteja morando dentro dela, que você tenha, né, que você acabe, né, fazendo parte da operação dela, ela não é a sua casa 100%. Então, a sua casa é uma coisa, a pousada é outra. Então, aprenda a dividir isso em 2 custos separados para você não ter esse problema com a gestão dos custos mais para frente. Então, né, sempre tente classificar as compras. Então, vamos supor, se você faz compras para pousada, compras para sua casa, sempre tente deixar uma coisinha, né? Ai, poxa, eu vou ter uns produtos de limpeza, eu vou ter uns produtos de limpeza separados para minha casa, né? Mesmo que seja em pequena quantidade. Na questão do café da manhã também, eu sei que o dono da pousada acaba tomando café da manhã na pousada também. Então, mas isso tudo bem. O que não pode fazer, por exemplo, a sua pousada só serve café da manhã, aí você compra bife no supermercado e isso cai no custo da pousada. Não dá certo. Né? O bife vai ser lá para o seu jantar, para o seu almoço, que não é servido na pousada. Então você tem que tentar de alguma maneira classificar esses seus custos, né? Um jeito que funciona muito bem, que às vezes parece complicado, né? Mas
na vida real é bem mais fácil, você vai no supermercado, você vai com 2 carrinhos, um maior para a pousada, um menor para você. Assim você já separa as contas, paga, né, em cartões separados, isso também é outra dica para melhorar a gestão da sua pousada, ou seja, você pagar os seus custos dentro de um cartão próprio seu, de uma conta pessoal, e os custos da pousada num cartão, numa conta pessoal, numa conta profissional, né, de CNPJ da pousada, tá? Então, comece tentando dividir desde a parte mais simples, né? Então, no próprio supermercado, na vendinha, né? As contas, isso fica muito mais fácil. Quando a gente fala, por exemplo, vamos falar, por exemplo, dos custos energia, né? Vamos supor que você tem uma casa nos fundos da pousada, mas a energia da casa é a mesma que a energia da pousada, então fica um pouco difícil, né, de você controlar. Se você realmente quiser controlar exatamente o quanto você gasta, o ideal seria você colocar um relógio, né, auxiliar na sua casa para saber o quanto você gasta, mas eu sei que muitas vezes isso não é viável, então eu vou propor que você faça um cálculo aproximado dos eletrodomésticos, das coisas que você usa na sua casa, das lâmpadas, e tem um valor estimado, né, o quanto você gasta fixo por mês, né, quando você está lá, né, na pousada, e esse custo você, na hora de você classificar na planilha, você deduz, né, essa parte desse custo, de 100, 200 reais, depende, né, de quanto seja realmente o seu consumo, deduz isso do custo geral da pousada, assim você tem uma noção exatamente do quanto você está ganhando, do quanto você está gastando ali naquele custo fixo que acaba ficando embrenhado no meio da pousada, tá? E, bom, e tudo, né, por que você deve separar isso, né? O primeiro motivo é porque você acaba tendo que cobrar um valor de prolabore da sua pousada. Para quem não sabe o que é o prolabore é o salário que a pousada te paga para você executar o trabalho que você executa. Ou seja, vamos supor, se você executa um trabalho de um gerente na sua pousada, o ideal seria você receber um valor igual o valor que você pagaria um gerente, né, para trabalhar na sua pousada. E com esse valor que você paga as suas contas. Então, com esse valor você vai pagar o seu percentual, né, da conta de luz da pousada, o seu percentual nas compras, tudo, né, o seu percentual, né, se tiver algum funcionário que faz uma diária, um dia na sua casa, tal, até isso eu acho legal colocar. Por quê? Porque imagine que sua casa um dia não seja mais na pousada. Como é que você vai fazer isso, né? Tipo, você tinha todos os seus custos pagos pela pousada e de uma hora para outra você passa a ter que pagar esses custos. De onde você vai tirar esse dinheiro para isso, né? Então, se você já tem... O ideal é você pensar como se você não morasse na pousada, como se sua casa, o seu quarto, fosse uma casa distante, uma casa que você tivesse as contas particulares para serem pagas. Então, usando essa suposição fica muito mais fácil de você controlar e quem sabe até, né, você chegue a uma conclusão que vale a pena você morar fora da pousada. Sim, muitas vezes vale a pena, dependendo do local onde você mora, das oportunidades de aluguel que você encontra, né, por aí. Vale muito a pena e se você tem esses custos em separado fica bem mais fácil de avaliar, né? Quem sabe a sua casa, né, que mesmo que ela fique dentro da pousada, talvez valha mais a pena você alugá-la do que você ficar morando nela, tá bom? Bom, então voltando à questão do prolabore, né, isso é uma coisa que eu percebo porque é muito complicado para os pousadeiros, porque muitas vezes eles não sabem como que eles devem se pagar, né? Mas eu não sei quanto eu devo pagar, então eu vou usando a pousada para ir pagando meus custos, então você vê cada mês você tira um valor e isso não dá certo, né? Assim, quando você resolve começar a organizar as finanças da sua pousada, você também tem que organizar as suas finanças pessoais, né? A sua pousada, por mais que ela te provenha, né, ela pague, né, um salário para você, ela não deve ser responsável pelas suas irresponsabilidades nas suas finanças pessoais. Então, se você, né, tipo, vai sair, vai gastar esse dinheiro de alguma maneira, e tipo, isso é uma opção sua. Então, isso deve sair dentro do seu salário, não a sua pousada tem que, né, bancar a questão, né, dos seus custos pessoais. Então, quando você passa a dividir os seus ganhos em um prolabore fixo, você passa a ter mais controle sobre as suas finanças pessoais também.
E isso é o caminho primordial para você conseguir cuidar das finanças da sua pousada, porque enquanto você misturar as duas coisas, você não vai ter nem como ter uma previsão do seu lucro, né, com a pousada, nem saber o quanto você pode reinvestir. E também você vai continuar num eu chamo de sonambulismo financeiro. Você vai simplesmente gastando com o dinheiro da pousada, que é sempre muito maior do que o seu próprio, né, dinheiro, né, pessoal, e você perde o controle. Então você não sabe se você sua pousada está lucrando, se você está sendo, né, correto com suas próprias finanças pessoais. Então é um ponto que eu noto que os pousadeiros não dão muita importância, né? Eles usam a pousada meio que como um meio de pagar suas contas. E, gente, isso não é como uma empresa deve ser gerida, né? Eu comentei lá no Instagram essa semana mesmo que se você quer ter uma pousada lucrativa, você tem que passar a cuidar dela como se ela fosse uma empresa, que é o que ela é. Por mais que ela seja uma empresa familiar, que você trabalhe nela e, né, que seja o seu sonho, gente, ela não deixa de ser uma empresa, tá? E a partir do momento que você entende essa divisão, tudo fica muito mais fácil e claro para você cuidar, tá bom? Outra coisa, né, que eu noto que os pousadeiros também não têm muito, né? E isso traz muitos problemas para eles, principalmente por conta da sazonalidade da venda de hospedagens, é com relação a metas e planejamento, né? O que são essas metas e planejamento? Você sabe o quanto você vai vender de diárias esse ano na sua pousada, essa temporada? Você tem uma previsão? Você comparou isso com o ano passado? Qual que é o crescimento que você espera? Você sabe aonde você quer chegar? Vou dar um exemplo aqui meio fora, né? Fora não, porque estamos no mundo das viagens, mas você já deve ter feito alguma viagem alguma vez na sua vida, né? E quando você vai viajar, você tem que planejar, né? Eu vou pegar um avião de tal lugar para tal lugar, e lá eu vou me locomover de tal maneira, eu vou ficar em tal hotel, eu vou consumir em tais restaurantes, eu vou precisar de tanto de dinheiro. Você não vai para a viagem simplesmente e vai gastando o seu limite do cartão ali, né? Ou pelo menos não deveria, né? Eu sei que muita gente faz isso, mas o correto seria você não fazer isso. Então, da mesma maneira que você planeja o quanto você quer gastar numa viagem, você deveria planejar a sua pousada, o quanto a sua pousada quer gastar, o quanto a sua pousada quer ganhar, o quanto ela quer vender em número de diárias, né, ou em valor financeiro, para você saber onde você vai chegar. Se não, vamos supor, agora a gente está no mês de julho, que é um mês super movimentado para quase todos, né, os locais de pousada, que tem pousadas aqui no Brasil, por ser férias escolares. E vamos lá, você fica só vendendo, né, vende, chega no final do mês e aí, né? Quanto você fez de lucro? Quanto entrou, quanto saiu? O que podia ter entrado, o que podia ter entrado a mais? O que podia ter sido gasto a menos? Onde foi gasto demais? Tudo isso você só consegue enxergar se você souber onde você queria chegar. Então vamos supor, eu planejei uma ocupação de 50% para o mês de julho e foi 60%. Uau, que legal, né? Agora vamos olhar os custos. Valeu a pena realmente aumentar isso? De repente o custo aumentou tanto que seu lucro foi lá para baixo. Então, aí não vale a pena. Então, isso é outro ponto a se tomar muito cuidado, né, com relação à sua pousada. Metas, né, tanto de indicadores quanto financeiras, são muito importantes para dar um norte para sua pousada, para saber como você vai fazer para chegar lá. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? E acho que isso não vale muito, né, quando você quer ter uma pousada lucrativa. Essa questão do planejamento, né, também faz você ter habilidade para montar suas reservas financeiras, né, que são reservas onde, né, você vai poder recorrer caso você tenha algum problema, precise, né, de um gasto extra. Você vai aprender a ter uma reserva para sua baixa temporada, para você não chegar mais na sua baixa temporada e falar: ai meu Deus, nossa, não vou vender nada agora, como é que eu pago minhas contas? Vai no banco, pega empréstimo, né? Isso sobe super seu custo e você fica pagando na próxima temporada. Você entra numa roda e você nunca mais sai dela, porque você vai indo de empréstimo em empréstimo para cobrir buraco futuro. Então, gente, se eu puder dar um conselho muito, né, muito firme aqui para vocês, planejem
Planejem o quanto vocês querem vender, para vocês saberem aonde vocês querem chegar, para vocês conseguirem ter uma reserva, né, de emergência, para vocês conseguirem ter uma reserva de baixa temporada, para vocês não ficarem mais reféns dos seus hóspedes pedindo desconto, desconto, desconto e você dando porque você está desesperado para vender. Não é assim que uma pousada funciona. Não é assim que a sua pousada vai funcionar bem e vai te trazer qualidade de vida. Desse jeito você só vai piorar cada vez mais a sua pousada, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir se manter num nível ideal para ter os seus lucros, para ter sua vida de qualidade, para realizar o seu sonho. E aí você passa, não, agora eu preciso vender. E aí vender passa a ser sua única solução. Ou arrendar num momento ruim para você, que vai te trazer um retorno ruim. Então, gente, se eu pudesse dar uma dica, assim, de coração, pare de usar a pousada como, né, um negocinho, né, alguma coisinha que te dá uma renda, que seja realmente onde você consegue tirar uma grana bacana, onde você consegue pagar pelo seu trabalho, onde você consegue crescer, onde você consegue ter hóspedes cada vez mais satisfeitos com o seu serviço. Então, pelo bem da sua pousada, trate ela como uma empresa e planeje, tenha metas, tenha controle. Pode parecer muito chato, mas só isso que vai te levar para um próximo nível. Eu queria terminar, né, aqui esse vídeo, né, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou meio no tom de bronca, né, mas assim, eu realmente, né, dos meus objetivos, né, e missões com esse projeto é desmistificar esse tabu de que pousada pequena não dá dinheiro. Pousada pequena dá dinheiro sim, é só você saber gerenciar. O que não dá dinheiro é um negócio mal administrado, certo? Então, olha, essa aqui foi minha dica de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos falar bastante desse assunto aqui, porque eu sei que é um assunto que é muito recorrente. Em breve a gente vai ter, né, mais materiais, mais coisas no site, no blog, nas redes sociais, aqui no YouTube. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, fico super feliz de poder colaborar com você e a gente poder, né, acabar com esse mito de que pousada pequena não dá lucro. Beleza? Então, eu espero vocês, vejo vocês no próximo vídeo e até mais!